Queridos, abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. O evangelista Lucas, ele narra um momento de um encontro com Jesus, com um paralítico que foi levado à presença de Jesus. E aqui no capítulo 5, a partir do versículo de número 17, até o versículo de número 26, diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens, trazendo um paralítico deitado num leito, e eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais difícil, dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos, e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém, queridos? Muito bem. Jesus, ele estava em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade que Jesus escolheu como base para o seu ministério. Ele foi criado em Nazaré, e depois ele começou o seu ministério e ele migrou para Cafarnaum. Ali ele começou o seu ministério. A base dele, ele saía para toda a Galileia, saía para a Judéia, voltava sempre para Cafarnaum. Era a cidade em que ele sempre ficava para o seu descanso. Embora a gente saiba que ele não tinha descanso. De noite e de dia, as pessoas o procuravam. Aonde ele estava, multidões de pessoas o procuravam. E o procuravam, alguns por curiosidade, alguns para conhecer melhor o Evangelho, outros para condená-lo, que era o caso de muitas pessoas que estavam aqui na casa dele em Cafarnaum. O texto diz que estavam ali muitos fariseus, mestres da lei, ouvindo Jesus. Mas eles não estavam ali ouvindo Jesus para aprender com Jesus. Eles estavam para exatamente ver alguma falha, alguma dificuldade ali com Jesus, para condená-lo, porque estavam, diz a palavra de Deus, com inveja daquele que estava curando, pregando e anunciando a salvação para as pessoas. E nesta narrativa, o que a gente vê?
Jesus está no meio de uma multidão, cansado. Ele vinha de uma missão, atravessar o mar da Galileia, tinha chegado em casa, cansado, mas a multidão não o deixava. E ele estava no meio daquela multidão ensinando as pessoas sobre o Evangelho. E aí, 4 homens, nós sabemos que são 4 homens, embora o Evangelho de Lucas não diga, porque o Evangelho de Marcos, capítulo 2, que narra essa mesma história, esse mesmo acontecimento, diz que eram 4 homens. E esses 4 homens, eles levaram o paralítico até o meio onde Jesus estava. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, tanto daqueles que levaram, como daquele que havia sido colocado à frente dele, ele perdoou os pecados daquele paralítico. E aí começa a história, a desavença que estava tendo, porque os fariseus e os mestres da lei começaram a questionar, embora na mente, no coração, e Jesus, percebendo o que eles estavam pensando, eles estavam dizendo: como Jesus pode perdoar pecados se somente Deus pode perdoar? Jesus então diz para que aquele paralítico se levantasse. E ele, ao se levantar, todos ficaram admirados. E ele começou a glorificar o nome de Deus. Irmãos, eu estava pensando sobre esse texto no aspecto da ausência de amor ao próximo. Estávamos estudando na quinta-feira, na nossa reunião dos homens, um texto que é o que o mundo precisa. E um desses textos que nós estudamos na quinta-feira foi: o mundo precisa de amor. É claro que se nós pensarmos somente no amor que a Bíblia prega, no sentido do se dar ao outro, de buscar dar seu tempo, a sua vida, atender às necessidades do outro, nós vamos deixar de entender o outro aspecto do amor que a Bíblia fala para que nós tenhamos. E esse outro aspecto é o amor fraternal. É aquele que nos une de uma forma em que nós sentimos a necessidade de estar próximos uns dos outros, de ter cuidado para com os outros, de se incomodar com aquilo que os outros estão passando, as necessidades dos outros, nos incomodar a tal ponto de que nós queremos, de alguma forma, resolver a situação do outro. Eu fico olhando para esses 4 homens. A Bíblia não diz se eram parentes, se eram amigos, mas eram homens que se incomodaram com uma pessoa que era paralítico. E esse paralítico, com certeza, ali onde ele estava, na época em que ele morava, na situação que ele estava, era uma pessoa que era dependente totalmente dos outros, no sentido de que o seu alimento, a sua vida dependia da esmola que os outros davam a ele. Era um homem que não se locomovia, tinha determinadas situações que com certeza o faziam sofrer. Mas também a Bíblia nos ensina que essa paralisia dele não era uma paralisia de nascença. Ele era um paralítico, e quando é de nascença, a Bíblia diz paralítico de nascença. Não era o caso. A necessidade daquele homem, quando ele soube que Jesus estava ali, era uma necessidade diferente do que muitas pessoas procuram. Porque aquele paralítico estava sabendo que Jesus estava ali, ele não podia se locomover até onde Jesus estava, e aqueles 4 homens olharam para a necessidade dele, se incomodaram com a necessidade dele, sabendo que ele estava querendo procurar Jesus. Pegaram aquele homem e foram até a casa onde Jesus estava. E a pergunta que muitas vezes nós fazemos pela falta, exatamente essa ausência de amor entre os homens, é até que ponto nós estamos dispostos a nos incomodar com as pessoas. Até que ponto você é capaz de olhar alguém que está precisando de uma ajuda e você se importar, e até que ponto você é capaz de levar essa pessoa a atender às suas necessidades. Porque vejam,
Quando aqueles homens levaram o paralítico até a casa de Jesus, eles não puderam entrar. Eles encontraram uma barreira onde eles não poderiam conseguir colocar aquele homem diante de Jesus para atender as necessidades dele. E eles então poderiam muito bem ter dado meia volta, ter colocado o homem de volta lá no local. Olha, não deu, a gente tentou, mas não deu. Mas não, eles não ficaram satisfeitos. Eles foram pela escada, as casas atrás tinham uma escada que subia até o telhado. Levaram aquele homem até o telhado, abriram as telhas e colocaram ele exatamente na frente de Jesus. Até que ponto você é capaz de se incomodar com o seu próximo? A Bíblia nos ensina que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas até que ponto você é capaz de olhar para a necessidade do seu próximo, se incomodar com ele, mesmo diante das lutas, da dificuldade, das barreiras que você possa encontrar, fazer com que essa pessoa necessitada chegue ao local onde precisa para resolver os seus problemas e as suas dificuldades. Esse texto nos ensina sobre o amor ao próximo, sobre o se dar ao próximo, não no aspecto de apenas estar orando por ele, não apenas bater um tapinha no ombro e dizer: olha, nós estamos orando por você, Deus vai cuidar de você. O amor ao próximo aqui nos mostra uma misericórdia, uma compaixão pelo outro, capaz de fazer com que a situação daquele outro se modifique. E a primeira coisa que se passa na situação é qual é a necessidade do outro. O que é que o outro está precisando? E por incrível que pareça, meus irmãos, você sabe qual era a necessidade desse homem? Perdão dos seus pecados. A gente sabe porque Jesus não precisou perguntar. Jesus conhecia o coração. Jesus conhece o coração de todos nós. Sabe o que se passa, sabe o que nós pensamos, sabe as nossas motivações, sabe quem nós somos. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Diz o salmista que quando a gente ainda era uma massa informe no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhece, já nos conhecia. O que aquele homem precisava era o perdão dos seus pecados. Portanto, a gente sabe que ele tinha um sentimento de culpa de alguma coisa que ele fez e que ele estava penoso com aquilo que ele havia feito. E possivelmente a sua paralisia foi consequência de um ato impensado na sua vida. E ele carregava no seu coração um sentimento de culpa muito grande. E é por isso que quando ele é colocado diante de Jesus, Jesus olha para aquelas pessoas, vê o esforço deles, vê a fé no coração deles, e ele então entende que aquele homem precisava, e ele alivia o coração dele. Ele diz: homem, teus pecados estão perdoados. Às vezes nós não precisamos de muita coisa, não é, irmãos? Às vezes nós temos um sentimento de culpa, algo que pesa no nosso coração, e que nós precisamos sentir o alívio, nós precisamos sentir paz no coração. E essa paz não pode vir de homens, de pessoas. Essa paz ela tem que vir de Deus. Quando nós buscamos o Senhor, somente Ele é quem pode perdoar os nossos pecados e aliviar a culpa do nosso coração. O que esse homem estava sentindo era um sentimento de culpa muito grande. E Jesus entendeu o que ele estava precisando. E ele ali perdoa os pecados daquele homem. Se essa história se findasse aqui, ele já sairia satisfeito. Não precisaria que ele fosse curado da sua paralisia, porque o que ele buscava, ele encontrou. Mas o Senhor nos dá muito mais do que pedimos ou imaginamos, diz a palavra de Deus. O Senhor nos concede muito mais
do que pedimos ou imaginamos. E quando houve essa polêmica entre perdoar pecados e não perdoar pecados, quando o Senhor pergunta o que é mais fácil, perdoar pecados ou fazer ele andar? Por que, irmãos, que faz essa pergunta? Porque perdoar pecados é uma coisa que você não enxerga. Eu posso dizer, ó, seu pecado está perdoado. Mas se eu disser assim, levanta e anda, todo mundo pode ver o milagre ser feito. O perdão só é visível para quem recebe o perdão. O alívio é só para quem recebe o perdão do Senhor. Mas fazer andar o paralítico, todos podem ver o milagre e a ação de Deus na vida daquele homem. E ele então pergunta, o que é mais fácil? Perdoar pecados. Só para vocês saberem que diz, e eu posso, como Deus, perdoar pecados, eu digo, levanta-te e anda. E ele levantou e andou. E a visão do milagre fez com que todos ficassem admirados e entendessem que ali estava o Filho de Deus, disponível para curar, para perdoar pecados. E ele saiu glorificando o nome de Deus. O Senhor nos dá muito mais do que pedimos ou imaginamos. Aquele homem saiu para receber o perdão dos seus pecados. Ele foi para receber o perdão dos seus pecados. E saiu com os pecados perdoados e andando, levando o seu leito para casa. Ele chegou sendo carregado por 4 homens. E ele saiu andando com suas próprias pernas daquele local. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque muitas vezes nós temos as nossas necessidades, nós sabemos aonde está a solução dessas necessidades, mas nós não temos como chegar lá. É por isso que nós chamamos a responsabilidade da igreja. E faça o papel daqueles 4 homens, que possam levar as pessoas que precisam receber o perdão de Deus até o local onde é necessário para receber esse perdão. E aqui a gente olha e percebe uma coisa interessante. Jesus estava cansado, mas ele estava falando ali aos fariseus, aos mestres da lei, e ali enquanto falava foi colocado diante dele esse homem que estava paralítico. E eu entendo, irmãos, que aqui Jesus nos ensina que ele está disponível para nós às 24 horas por dia. Não tem essa questão de dizer assim, não, Jesus está ocupado agora, não posso levar você lá porque Jesus está ocupado. Não, Jesus não pode lhe atender agora, como muitas vezes a gente faz, olha, não posso te atender. Porque Jesus está disponível para todos nós, qualquer hora do dia e da noite. Basta que nós venhamos à presença dele, possamos falar com ele e apresentar diante dele as nossas necessidades. Jesus estava cansado, falando com os outros, mas ele imediatamente atendeu aquele homem paralítico. Ele poderia muito bem dizer assim, aguarda aí um minutinho, deixa eu terminar essa lição que eu estou dando aqui. Não é isso? Às vezes você está ensinando e diz assim, peraí menino, não fala não que eu estou falando com outro. Não é isso? Mas Jesus, imediatamente, ele deixou de ensinar aqueles para atender a necessidade daquilo que precisava. Vocês lembram da mulher que estava já há 12 anos com uma doença, uma hemorragia, uma mulher que tinha recursos, tinha dinheiro. Segundo a Bíblia, ela gastou tudo aquilo que ela tinha em médicos e ela não conseguiu resolver o seu problema. E ela então soube que Jesus estava lá, na cidade em que ela morava. E ela foi até onde Jesus estava e tocou em Jesus e dali saiu virtude. Ou seja, imediatamente aquela mulher foi curada. Mas aquele momento ali foi um momento em que antes dela chegar até Jesus, Jairo foi até ele porque a sua filhinha de 12 anos estava morrendo. E ele
E ele então começou a ir com Jairo para a casa dele, e ele parou para atender aquela mulher que estava com um fluxo de sangue. E o tempo que ele parou foi o tempo que Jairo disse assim: a sua filha, as pessoas disseram para Jairo, a sua filha morreu, não perturbe mais o mestre. Eu vejo, irmãos, que Jesus ele é capaz de, em momentos assim, ele tem o controle do tempo e ele atender as pessoas que estão precisando, porque ele sabe a prioridade e a necessidade de cada um. Mesmo que aquela criança tenha morrido, ele é aquele que faz o milagre da ressurreição. E ele então atendeu uma necessidade imediata para depois atender a filha de Jairo e ressuscitá-la onde ela estava. Então, o que eu quero dizer com isso é que, independente da situação, das circunstâncias, Jesus está disponível para você. Qualquer momento do dia, qualquer hora do dia, em que você esteja precisando de Jesus, Ele está disponível para atender às suas necessidades. E nós precisamos, irmãos, é buscá-lo. Nós precisamos é abrir o nosso coração para Ele. E nós precisamos é estar diante dEle e colocar as nossas necessidades. Esse texto, para mim, ele fala de coisas que são importantes para a nossa caminhada. Primeira delas, e eu quero deixar isso para a igreja, é que nós precisamos olhar para a necessidade dos outros. Nós não podemos estar alheios, omissos, às pessoas que precisam do nosso cuidado e do nosso amor. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que nós não precisamos apenas olhar com um olhar de compaixão, mas fazer alguma coisa para mudar a situação daquela pessoa que precisa. Então nós precisamos levar a uma solução. A terceira é que a solução para os nossos pecados, perdão, está com Jesus. E que Ele está disponível para receber você. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, quando nós reconhecemos, nos arrependemos e confessamos ao Senhor os nossos pecados. E quando Ele perdoa os nossos pecados, irmãos, tudo aquilo que nos faz sofrer, muitas vezes sentimentos de culpa, Ele nos alivia, Ele torna leve o nosso coração, Ele dá paz para nós podermos continuar seguindo a nossa história, mas agora sabendo que nós temos alguém que pode nos socorrer na hora que nós precisamos. E em terceiro lugar, irmãos, em último lugar, essa história nos ensina que existem muitas pessoas que querem dificultar a sua aproximação com Jesus. Vocês vejam que aqueles homens tentaram entrar na casa e não conseguiram, porque naquela multidão tinham pessoas que estavam impedindo deles de levar o paralítico até a presença de Jesus. Existia uma multidão de pessoas que não permitiu que eles passassem. Agora entendam que enquanto pessoas como aqueles quatro tiveram a compaixão com aquele paralítico, outras pessoas não tiveram a mesma misericórdia e a mesma compaixão. O mesmo olhar que aqueles tiveram com o paralítico, uma multidão de pessoas não olharam da mesma forma. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim, pessoas que tentam impedir que nós possamos nos fortalecer na nossa caminhada até Cristo. E nós precisamos superar essas barreiras muitas vezes. Mas ali não existiam só uma multidão de pessoas, existiam religiosos também. Pessoas que queriam condenar Jesus. Portanto, pessoas que queriam fazer com que a nossa fé fosse negada. Queriam mostrar que Jesus era um embusteiro, que não precisava que ninguém se aproximasse dele. Existem religiosos que impedem
a nossa aproximação com Cristo. Eu não estou falando aqui, estou falando de modo geral, né? Nenhuma denominação, nem religião, mas de um modo geral. Pessoas que tentam desviar o caminho daqueles que querem chegar até Jesus, desses caminhos, e impedem que eles cheguem até lá. E nós aprendemos que mesmo diante das barreiras e das dificuldades, nós não podemos desistir, porque sempre Deus abre uma porta, uma janela, para que nós venhamos a nos aproximar dele. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo: se você tem alguma luta na sua vida e dificuldade, Jesus quer aliviar o seu coração. Jesus quer dar paz no seu coração. Mas você precisa enfrentar as dificuldades, as barreiras que impedem você de chegar até Ele. A Bíblia nos ensina que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas você precisa reconhecer que os tem, como aquele paralítico reconheceu que ele precisava do perdão de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu sinto no meu coração o desejo de orar por você que tem um sentimento de culpa, que carrega na sua vida decisões ou atos praticados que até hoje pesam no seu coração e que ainda não conseguem sentir o alívio, a paz. Eu quero orar por você para que você receba do Senhor nessa noite a paz do seu coração, a paz que você precisa para você andar tranquilamente, sem que esta culpa no seu coração possa impedir a sua alegria e a sua felicidade. Se você sente isso, se você carrega na sua vida alguma coisa assim, eu vou pedir que você fique em pé para que eu possa ver, reconhecer, e eu quero orar por você nessa noite.